uma vez, esse é o Entre Amigues. Gosto tanto desse nome, gente. Então, recebemos aqui Débora Baldin. Débora Baldin. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui, viu? Bem-vinda. Obrigada. Identidade nunca foi pra mim uma coisa. Não é pra gente se apegar, feito, né? Um filho, um alto, uma coisa pra acabar com a nossa cabeça. Tem gente que teoriza aí sobre isso, que não sou eu. Mais bonitos que eu, inclusive, mais hormonizados. Pessoas, ó, que eu não preciso nem citar nomes, mas. Na verdade, sempre foi pra mim essa coisa de ter um instrumento de luta por política pública mesmo, em que buraco eu vou estar pra estar atrás do que eu preciso pra viver. Sim. Meio isso, e eu sempre vi as identidades assim, então eu nunca fui muito apegada a isso, assim. Eu pensava que não era bi, porque eu tinha uma visão, eu era muito nova ainda, muito cristalizada na cabeça de que ser bi é se relacionar com homem cis e mulher cis. Cis. É. Sim. E aí eu fui entendendo, o canal das bi me ensinou muita coisa, o que eu conheci de movimento social, tudo de militância LGBT, o grosso foi daquela época, assim. Só que aí eu me relacionava majoritariamente com pessoas, com mulheres cis e com pessoas transnominárias, transmasculinidades no geral. Mas ainda não muito, isso foi todo um trajeto, não sei o quê. E aí as minhas amigas, não, você é sapatão, você não vê um único homem na sua vida, não sei o quê. E passei anos, não, talvez seja isso. Mas tinha uma dificuldade muito grande de, sei lá, de comprar o barulho, assim. Mas acho que eu tenho com qualquer uma das identidades, de um modo geral. Queer é o que eu gosto mais, mas a gente sabe que não vem daqui, né? Que Então. tem isso. Toda contradição tá presente aí, assim. Eu acho que se a gente tiver que pegar uma cartilha e me colocar em algum lugar hoje, eu sou bi. Tá. Legal. Legal. Muito bom. Acho que sim. É legal quando a gente consegue ficar confortável nessa posição, né? E entender que não é o homem cis hétero que vai determinar as sexualidades das pessoas. Porque Total. normalmente a gente pensa nisso, né? Você fica ou não fica com um homem cis hétero? Aí a gente vai te É o grande encaixar em divisor de algum águas, né? lugar. Nossa, Total. Tipo, ele não pode ser a nossa critério, né? orientação sexual, entendeu? Total. E aí, mas é que foi tudo isso. Como foi muito tempo e era uma coisa pública ao vivo, eu acho que aconteceu. Pública, assim, tava na internet. Eu tava tentando falar sobre isso a partir de uma experiência que eu não tinha direito ainda. Foi um processo. Eu fui começando a me relacionar com pessoas trans, aí as coisas começaram. Eu falei, não, talvez não seja realmente lésbica, gente, não vai dar. Tal, não sei o quê. Aí eu fui casada por bastante tempo com uma pessoa trans, não sei o quê. Tudo. Aí realmente eu entendi, não, não é. Só que a minha leitura social é de sapatão. A sociedade, de um modo geral, me lê assim. Então era uma coisa que me deixava numa posição meio, sei lá, eu ficava tentando entender e aí, o que eu faço com isso? Mas, na verdade, assim, hoje em dia eu penso que vocês que procurem entender, entende? Eu não tô incomodada, vivo tranquila, minha vida sexual afetiva tá ótima, tá tudo certo. Então, quem tá procurando entender, que se informe mesmo, né? Acho que é sobre isso, que se incomode, porque não tá em mim o incômodo mais hoje, não. Mas, e também, assim, não gosto desse apego identitário, identitarista, assim, às identidades. Acho que se dá pra colocar dessa forma. Eu acho que faz super sentido você relacionar isso com a atuação política, porque no fim é para isso que importa, na real, né? Foi para Essas isso que caixinhas. surgiu, né? A gente se organizar coletivamente em prol das demandas que afetam a nossa vida, dos nossos interesses perante o resto da sociedade. Não só para dizer eu sou isso, eu sou aquilo, realmente muito individualista, né? Total. E é uma coisa que, enfim, não tava lá no meu processo, porque ele sempre foi bem cheio de gente, assim, coletivo mesmo, que foi, acho que tudo, foi o grande determinante na minha vida, assim, de ter pessoas que estavam ali também nessa tour, então até hoje, sei lá, se a gente sai disso em algum momento, sabe? Eu sempre me pergunto, sei lá, daqui uns 10 anos vai ser o quê? Não sei, porque 10 anos depois, agora eu fui pra dar a volta no mundo pra voltar pro mesmo lugar, sei lá. Então, mesmo lugar não, outro lugar. Hoje em dia eu nem penso realmente no homem cis mesmo, assim, é o último elo da cadeia, mas muita coisa mudou, assim, também. Enfim, não sei se eu penso muito na mulher cis hoje também, então tem isso. Olha aí, não é? O homem cis foi lá pro fim da fila, então. O homem cis, ele nunca nem esteve. O ponto era esse, que é isso. A gente é muito, né, muito centralizado por essa figura. Pra bem e pra mal, porque eu acho que olhar pra essa polarização também foi legal. De olhar e pensar, tá bom, eu não preciso do olhar do homem cis pra nada. Aí a hora que você não precisa, ó, armas para o alto. Aí é só alegria, entendeu? Foi muito bom. E fazer isso nova, entender isso nova foi muito bom, porque eu acho que me libertou legal, assim. Independência financeira, assim, trabalhar faz isso pela gente, sabe? Com certeza. Viu? Viadinhos que estão nos assistindo, vão trabalhar, vão ter seu próprio dinheiro, você ter sua CLT, porque isso sim é liberdade. Porque acho que foi isso que também me deu essa tranquilidade nesse processo. Eu trabalho desde os 14, assim, você não tem muito que dar palpite na vida de quem já tem seu próprio dinheiro. Então, tenha seu próprio dinheiro.
É sobre Nossa, isso. isso é vida. Dependência, dinheiro. Isso é tenso, né? Tem todo o lance ali das casas de acolhimento LGBT, acho que mostra muito de como É. isso tá interligado, né? Não, e o quanto é difícil você. Também tô falando isso do alto de uma pessoa que teve uma família estruturando, que é muito difícil você também conquistar a sua independência financeira quando você é posto pra fora com 13 anos de idade, né? Quando Sim. você é posto pra fora com 14, na sua fase de formação, de finalizar os Ou quando a estudos. sua né? família depende de você. Ou quando a sua família depende de você, exatamente. Não, e era o caso, assim. Mas é que eu acho que é isso, é diferente pra você ver como não é sobre dinheiro só, sabe? Assim, é sobre você ter coragem de enfrentar o mundo mesmo, porque tem um apoio dentro de casa, assim, sabe? Pra poder sair, porque fora é babado, né? Super. Acho que a Amanda quer falar com você de uma polêmica Ah, aí. então, Entra nisso, eu tô vai. querendo falar dessa polêmica faz tempo, que é uma coisa que me Hum. incomoda. Qual? Lésbicas bifóbicas. Ah, mas é muito, né? Ai, me conta mais. Porque assim, eu tenho dificuldade. Ontem, essa semana, inclusive, estava vendo um conteúdo, uma página que eu acompanhava até aquele momento, mas aí depois eu já parei. De alguém que achava ruim a gente chamar de fobia Hum. mulheres lésbicas que se recusam a se relacionar com mulheres bissexuais. Pra quem Hum. não sabe que esse problema existe. É um dado. A gente chega, tá usando o Tinder ou algum outro aplicativo de relacionamento, ou mesmo na rua, enfim, paquerando. Você rola lá no aplicativo, a pessoa fala bissexuais, não. Assim. E aí, às vezes, coloca também hétero-curiosas do lado, como se fosse uma coisa igual. Hum. Várias vezes, você vê várias pessoas, assim, sem nenhum pudor de dizer não. E aí você fica pensando, nossa, por que é razoável deixar assim? E dizer não pra você, não porque a pessoa não tivesse liberdade de dizer não pra alguém. Sim. É mais colocar como uma posição fixa que tá relacionada à sua orientação sexual, à sua Uhum. sexualidade, e tipo, não É importa quem você discriminatório, é. né? Um pouco discriminatório a palavra, né? Mas assim, você pode não querer ficar com alguém, isso é óbvio, né? Uhum. Mas por que que isso tem a ver com com a sexualidade dela e não com ela em si? Uhum. Eu acho que é porque é muito desestabilizador para as identidades, assim. Eu acho Sim. muito. Eu sempre pergunto, tá sofrendo, linda? Aham. Que sofrimento, sofre não, vai ver, vai ser feliz. Eu acho bastante desestabilizador, assim. E eu acho que isso tem, não sei, pelo menos tô falando assim, centro de pesquisa tirei do cookie, mas eu tenho a impressão de que isso tem um recorte de classe racial também bem grande, assim. Em que sentido? Explica mais. Eu acho que isso tá muito amarrado, né? Heterocisnormatividade, assim, como um todo, como um conjunto sei lá, significantes, assim, de vários lugares. Eu acho que tem muita gente que busca âncoras nessa, sei lá, embarcação naufragada que a heterocisnorma, assim. Pra tentar se assimilar, a gente vê isso em vários níveis, né? Gays com Bolsonaro e tal. Eu acho que é, de verdade, nada tão próximo, sinceramente, do Silas Malafaia do que uma Rádio Fem, cara. Sim. Nada tão assim, amigo. Você tá dando a mão pro Silas Malafaia, você não tá se repensando, sinceramente. Nada. Tal, eu acho que tá um pouco nesse lugar, porque eu acho que essas pessoas ficam, se por um lado, buscando âncoras de salvação desse bote, que só tem que afundar, cara, pra todo mundo ser mais feliz. Eu acho que, por outro lado, são pessoas que buscam isso porque estão ancoradas muitas vezes em algum lugar. Nesse sistema. Então, e esse sistema, ele tem cor, né? Ele tem Sim. data de nascimento, ele tem uma função econômica e tudo mais. Eu acho que. Por que eu tô falando isso? Porque onde é que eu vejo isso acontecer majoritariamente? Lésbicas, e eu falo lésbicas com propósito. Brancas, ricas, classe média. Assim, no geral é Sim, isso, não é? verdade. Você vai poder dizer também, Sim. vocês vão poder dizer. Uma amostragem aí. Sim. Não tem as estatísticas, É né? O sempre o Brasil, mesmo padrão. infelizmente, não produz, né, as estatísticas sobre a nossa comunidade. É. Tô brincando, mas eu Não acho. produz mesmo. Não produz mesmo, mas é que, enfim, falando desse assunto é meio idiotinha, mas assim, tô dizendo que eu tenho a impressão que são pessoas que já têm uma âncora em algumas dessas estruturas e que não estão afim de pegar o barco e fazer o que eu gostaria de fazer, né? Enfim, o que eu tenho tentado fazer nos últimos 10 anos da minha vida, que é afundar esse barco. Eu quero que esse barco se lasque, entendeu? Tenho compromisso com esse barco, eu tô nem aí pra esse barco. A questão da criminalização da LGBTfobia. Tá.
É muito difícil debater isso com a comunidade. Uhum. É muito difícil. Mesmo que a gente tenha uma quantidade monstruosa de dados que mostram o quanto o sistema penal não entrega, entende? Não. E o quanto reforçar. E assim, tá, na prática, porque no final do dia é sempre isso. Na prática, a pessoa vai virar pra mim e perguntar: tá bom, você é a favor ou você é contra? Eu vou falar o quê? No momento eu sou a favor, mas assim, eu sou, na prática, assim, na prática não, na teoria, na minha construção da política, eu sou contra. Eu sou a favor do fim do sistema penal. Eu acho que o sistema penal não entrega nada pra ninguém. Aliás, ele entrega muito bem para as mesmas pessoas. Ele tem um propósito de ter sido criado do jeito que ele foi criado, ele tem um contexto histórico e tal. E aí, toda vez que você entra nesse tema, facas, guerra, sai prato, não sei o quê. E eu fico pensando, tá, mas a gente é muito difícil você discutir hoje em dia. Eu não sei o quanto isso era assim na década de 90, 80, enfim. Até uma coisa que eu tentei monitorar e entender, porque eu acho que existia também ainda naquele período, mais presença da contracultura, das discussões que vieram acontecendo nas décadas anteriores, assim, com relação à liberdade sexual, liberdade das mulheres, tipo, tinha não sei, uma vontade de libertar. Eu vi até um vídeo da Fernanda Torres falando sobre isso, assim, que ela tava falando que os normais, por exemplo, hoje não caberia mais, para além de umas 200 mil questões de politicamente correto, porque... mas não era nem isso que ela falava, que ela sentia que deixava as pessoas passadas. Era meio que a dinâmica que ela tinha com o Rui e a Vani, que era tipo... Tá, um tá saindo, faz uma suruba com o vizinho, chega em casa e fala, caralho, o vizinho era mal feio, não sei o quê. E assim, que ela fala, pô, não sei se tem espaço entre a juventude hoje. Aí a jornalista pergunta pra ela, você acha que a gente ficou mais careta? Aí ela começa a pensar sobre, eu falo, eu não sei, em alguns sentidos talvez, porque... Sim. Talvez sim, talvez, eu acho que em alguns lugares sim. E eu acho que eu sinto um pouco dessa necessidade de sei lá, de se salvar mesmo, assim, sentir que isso vai entregar alguma coisa pra você. E pra alguns entregam. Eu acho que é um pouco isso. Por que gay branco não tá interessado em pauta nenhuma da comunidade trans? Porque eles já estão assimilados pelo mercado, por todo mundo. O que eles têm a perder? Nada. Exato. Um pouco daquele enredo que liga binarismo de gênero com a história do dimorfismo, né? Então tudo isso vai também criando aquele pensamento assim, é tudo numa caixinha, né? Não consegue desmontar, né? Esse texto que eu estava falando para Débora, de onde para mim vem a palavra desestabilização, que obviamente porque eu tô nervosa eu esqueci o nome, mas eu vou botar na descrição do vídeo, aí depois vocês acessem. É um texto de um professor de direito de Yale, que é bissexual. Tá. E ele fala sobre como a bissexualidade e as outras sexualidades não monossexuais desestabilizam, e ele usa mesmo essa palavra, tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade, de maneiras diferentes, só que ao mesmo tempo, de maneira que as pessoas gays e as pessoas héteros se unem para serem bifóbicas juntas. Sim, e fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Enfim, a maneira como a gente ameaça a heterossexualidade já é bem óbvia, né? A gente é não hétero. E eu falo isso, assim, sobre essa coisa do recorte de raça, principalmente desse discurso, porque, enfim, eu não tô dizendo que não existam lésbicas negras que reproduzam isso, não é esse o ponto, mas é que eu acho, pela experiência que eu tenho convivendo com a comunidade, é inclusive absurdo e agressivo, muitas vezes, pra lésbicas negras mesmo. Porque muitas têm filhos, ou mesmo lésbicas que têm filhos, porque lésbicas têm filhos, gente. Ó! Entendeu? E aí você pega e bota essas pessoas pra fora e não consegue construir com elas. E é uma dificuldade, né? De lésbicas negras construírem com lésbicas brancas. Por que será, sabe? Assim. Então eu acho que tem um pouco dessa necessidade também da branquitude de ser sempre o único sofrimento do mundo, assim, sabe? Você não consegue estar na batalha e entender o seu lugar e as suas questões sem ser a pessoa vítima do universo, assim, sabe? Sofrimento. Sabe? Não, desculpa. Você não sei, sofrimento eu não sei. É que eu sou, a origem do sofrimento tá na minha condição, tá no meu lugar social. E geralmente não tá, né, linda? Você já tá cis, você tá suave. Tá branco, então só senta e curte, sabe? Assim, então vem que não tem, assim. Eu sinceramente acho esse tipo de papo cafona, cara. Cafona mesmo. E violento, e assim, e poucas com isso também, porque eu acho que... E eu acho que ele se relaciona com o que a gente estava falando no começo, de entender essas identidades de sexualidade como algo individual que, enfim, descreve o meu eu, né? Que aí vem esse outro lado que o texto fala da desestabilização para as pessoas homossexuais, porque elas construíram, obviamente, não é culpa delas inicialmente, mas construíram uma noção de si em oposição à heteronormatividade. Então, eu não sou aquilo. E eu não quero nada disso no meu entorno. E aí chega uma pessoa que, opa, é o quê?
É aquela coisa, se Aham. a bissexualidade existe, como é que a gente sabe que uma pessoa é hétero ou é gay só de olhar? É. Não dá pra Não dá pra saber. saber. E aí isso acaba com quem é É. hétero, com quem é gay, entendeu? Ou pelo menos pessoas que sejam bifóbicas, assim. Super. Não, eu fico imaginando a dificuldade que é ser essa pessoa, né? Porque daí, vamos supor, tô andando na rua. Aí eu vi uma pessoa, tipo, com o meu cabelinho, assim, passando, você já pensa o quê? Ah, é sapatão. Será? Não sei. Aí você vai lá, passa um mico, a pessoa é hétero, muito bem casada. Já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Sim, você Inclusive acaba eu. com o gaydar. É isso que eu tô falando. Você não tem. E que bom, sabe? Assim, é Aham. sobre isso. Você quer o que exatamente? Imagina todo mundo tendo que parecer hétero, sei lá, que horror. Pra Aham. poder realmente a gente se identificar. Eu, sinceramente, acho que é muita fragilidade, assim. Vamos melhorar, né? Sim, melhorem. É. Ou convivam entre si mesmo, que é o que eu falo. Ai, vão se isolar, pega. Não é a Ilha de Lesbos que Não, vocês porque aí gostam? depois se Agora juntam. pode casamento lá. Não é? Eu falei, depois se juntam aí, começa a anunciar vereador, essas coisas. É, não se juntem, não, Começa a fazer exatamente. disputa de poder. Fiquem aí, Fica aí só fiquem aí. sofrendo sozinha. Cola aqui, ai que saco, sinceramente. O que a gente teve foi esse esforço da burguesia brasileira de enquadrar nossas agendas, as nossas pautas por uma perspectiva cada vez mais suavizada e neoliberal e normalizar isso, né? Tanto é que agora a gente. É isso, a sensação que eu tenho é que cada vez eles fizeram a reforma trabalhista, eles fizeram a reforma da Previdência, eles fizeram tudo que eles quiseram. Aí, beleza, não, beleza. Então agora a gente entendeu que o custo disso, do ponto de vista do executivo, de bancar um cara como a extrema-direita queria que bancasse, é muito alto. Então agora não é tão interessante. Mas tudo bem, porque a gente já veio aqui, já baixou o parâmetro lá pra baixo. É. E aí você não consegue cada vez avançar menos na discussão, assim. E não tô nem falando do ponto de vista da radicalidade, coisas básicas, né? Getúlio Vargas não era um comunista, gente, não é? Uhum. Direito trabalhista é coisa muito básica, a gente não consegue discutir mais nada, porque a sensação que dá é que eles vão normalizando o neoliberalismo e deixa vão eu entrar mantendo a nisso. gente nesse lugar. Porque você falou, né, da dificuldade de falar de gênero naquela época e tal. E a gente nota agora, 2024, ainda uma classificação de que esses assuntos são casca de banana. É, Esses termos, sim. Uhum. né? É feito pra escorregar. Como que você vê agora, assim, né? Essa atuação nossa, 2024, eleições municipais Sim. chegando, São Paulo tem Boulos, enfim, outras cidades têm a disputa não só na prefeitura, como na Câmara, viu, gente? Vamos Nossa. votar bem para vereador, Vereador é Pelo amor vereadora, de Deus. vereadores. É. Então, assim, como tratar, né, desse assunto? Porque se a gente for para Preciado, por exemplo, ele dá letra, fala assim, gente, é tecnofascismo contra ecofeminismo, nananana. É isso hoje, não Uhum. tem outra história, né? E que ele chama de capitalismo petrossexo racial e tudo Uhum. mais. Amo. Então, como que você vê? Porque a esquerda parece estar longe de conseguir enunciar, acho que o Safar está falando disso também, né? Que a gente Tá. não consegue não só montar horizontes, mas a gente não consegue nem enunciar as coisas. Uhum. Então, como a gente, sei, dá uma sugestão aí, vai que o Lula tá ouvindo, Cara, consegue dar ali depois o norte para todo mundo, porque não, top-down isso aí, total. né? Nossa, mas é que assim, eu imagino que. Olha, o tanto que eu infernizei pra que ele ouvisse, assim, não foi pouco, não. Porque esse assunto, assim, eu acho que é o tema dos dois últimos ciclos eleitorais que eu trabalhei, porque era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, né? Porque eu acho que eu acho um absurdo esse ponto de vista, do ponto de vista do nosso campo, porque para mim é um sintoma de uma falta de compreensão estrutural muito grande. E de Sim. falta de identidades nas posições de poder também, porque a Também. gente Sim. não consegue conversar. Mas é que é uma falta de identidade que vem de uma. Porque o ponto é, se você não entendeu do que se trata, e só fala um negócio desse quem não entendeu do que se trata. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. Você não entendeu a história mesmo, você não entendeu mesmo. Você assim. não entendeu o bolsonarismo É. também. Não, e não entendeu o Mostrou isso papel bem. desse discurso, porque o ponto é esse, assim, eu tava hoje numa reunião de conjuntura aí de manhã, não sei o quê, e aí eles falaram de uma pesquisa que saiu na época agora das nossas últimas nacionais, que foi um levantamento muito interessante, tem um dado muito interessante, que é um dado que tá sempre voltando na minha cabeça, e que é o seguinte, eles falam que as pessoas que são suscetíveis, isso na população brasileira, mais suscetíveis à agenda de direitos, classe C, D e E, são as mesmas pessoas que são muito suscetíveis a uma agenda autoritária na área da segurança pública. Uhum. O que isso quer dizer? São pessoas que estão suscetíveis, estão vulneráveis não só a vulnerabilidade social, Sim. mas há uma violência muito grande e que por isso estão mais dispostas, porque se sentem tendo muito a perder, e na verdade sentem que podem perder a qualquer momento, para uma agenda de autoritarismo e de mais acirramento, sei lá, do ponto de vista da violência urbana mesmo. E são as mesmas pessoas. E o que isso quer dizer? Eu acho que é um pouco, primeiro, entender esse lugar de entender que a agenda de direitos,
O que eu quero dizer é o seguinte, vou voltar, porque eu acho que eu fiz uma volta muito completa na minha cabeça e não expliquei nada. A geminiana. A democracia e a luta pela democracia, ela tinha uma função, né, na época da ditadura. E que não é a liberdade pela liberdade, é porque a galera que construiu a Constituinte, ela via na democracia um instrumento para conseguir atingir questões, né, do ponto de vista da sociedade. E que hoje a maior parte da população não acessa, né? Qual que é a parte da população que acessa de fato a questão, sei lá, a democracia que a gente vende, que a gente luta por, sabe assim? Pouca gente, a galera vive sobre um cerco policial, vive perdendo filho, vive fudido de dinheiro e cada vez com menos direitos, e essa é a realidade das pessoas. Então elas só querem uma resposta no geral mesmo, tanto no campo dos direitos, quanto no campo das garantias básicas de vida e de sobrevivência. E aí, qual que é o lance, gente? A agenda neoliberal, ela é muito impopular. E aí, quando você tem qualquer 5 minutos de história, por que a extrema-direita, o neoliberalismo, ele tá cada vez mais... Por que a extrema-direita surge enquanto uma alternativa? Por que é autoritário? Aqui no Brasil tem a ver com os militares, mas em outros países não tem necessariamente a ver com os militares. Na Colômbia tem uma outra cara. Quando a gente estuda, por exemplo, o rechaço ao plebiscito dos acordos de paz na Colômbia, existem estudos feministas que... Eu tenho um artigo que eu nunca esqueço, que eu sempre cito, ele é nem sei, de 2015. Faz algum tempo que eu li esse artigo, que mostrava o quanto a campanha que os setores ligados ao Uribe, pelo rechaço dos acordos de paz que foram assinados em Havana, né, os acordos que deram fim à guerra civil lá na Colômbia, tinham conexão com os setores conservadores cristãos e católicos que diziam que os acordos de paz estavam ali para instituir a nova família e não sei o quê. E isso estava lá, assim, antes de chegar aqui na discussão do executivo. E por quê? Porque tem um fato posto, gente. O neoliberalismo tem agendas impopulares. E é muito difícil você conseguir fazer a galera comprar isso pela... A gente tem coerção e consciência. É muito difícil construir consenso com essa agenda. E é por isso que ela é autoritária. É por isso que a gente vive aqui na região esse ciclo de golpe de Estado com ascendente de golpe de Estado. Porque você não consegue sentar e convencer a galera, sim, abra mão da sua carteira de trabalho, desista do seu emprego. É muito difícil você fazer isso. É por isso que é autoritário. E por que envolve os discursos de gênero e diversidade? Que eu acho que, na minha, enfim, humilde opinião, gente, porque eu sou humilde. Realmente, nesse assunto, eu não sei se eu... É o que eu tenho acompanhado, assim. Porque eu acho que é uma maneira de você driblar essa impopularidade. Você está calcando em outro lugar. E aí você não precisa lidar com a impopularidade da sua agenda econômica, seus desgraçados, sabe? Essa é a realidade. Então, como é que a gente vê isso operar? Tem exemplos disso, assim. Quando a gente olha para os estudos qualitativos de bancada evangélica no Congresso, você começa a entender. Eu li um levantamento da agência pública que eu falei, caralho, é sobre isso, assim, demais. Que era isso que eles estavam falando. Onde é que a bancada evangélica se unifica? Em termos de agenda. Você sabe, a gente sabe qual é a posição da bancada evangélica brasileira sobre CLT, sobre a reforma trabalhista? A gente sabe a posição da bancada evangélica brasileira sobre, sei lá, qual que é o outro tema de importância para o país? Previdência, moradia, reforma agrária. Na verdade, essa aí a gente pode até ter uma ideia, né? A gente sabe qual é a posição da reforma da bancada evangélica para gênero, para arma e para Bíblia. Para Bíblia, assim, são os assuntos em que eles convergem. Porque se eles tiverem que dar a posição deles sobre reforma trabalhista, eu ia querer sentar para escutar. E eu ia querer sentar para ver que pessoa ia ficar nessa porcaria e votar nessa porcaria dessa base. Ou seja, são pautas que se utilizam para mobilizar pânico moral e para manter as pessoas votando em perspectivas que são absolutamente destruidoras das suas próprias condições de vida. É assim que eu vejo, assim, sabe? Então, mas como a gente consegue justamente não dar munição para eles fazerem esse pânico moral e tratar desses assuntos? Acho que é essa a questão chave, né? Sim. Eu acho que são por duas vias, assim, aí é que é difícil, porque aí Virou um podcast de política, gente. Mas é sobre política. É isso, pessoas LGBT são outras coisas que não só LGBT. Na verdade, sou só essa doença, gente. Eu preciso melhorar, velho. Tô precisando ser mais Deixa eu só fazer uma... Também, já que aqui nesse podcast a gente é apreciadista. Total, gente, camisetas com a face desse homem. Eu só não sou esposa dele porque ele não pisou nesse país, viu? Vamos trazer ele. Vamos trazer ele, Vamos trazer ele. ficar. Porque esse último livro, pelo amor de Deus, Gata, leiam, gente. Mas ele tem uma frase também muito otimista assim, sobre o que a gente está passando, que é assim. E se no meio dessa depressão planetária, dessa guerra mundial, ou dessas, né, porque cada vez mais guerra, em meio ao antropoceno, ou ao espécie de fim do antropoceno, né, estivermos vivendo a maior revolução da história.
É babado. Olha, eu acho assim. Eu vejo saída assim. Não sei se saídas macro. Minha mãe costuma dizer que não tem resposta simples para problema complexo, mas assim, eu vejo saídas. E as saídas que eu vejo, elas têm a ver com algumas coisas. Primeira delas, acho que é o nosso campo ter um pouco mais de coragem, assim, de enfrentar as discussões no médio prazo. Não precisa ser no longo, porque no longo a gente sabe que é pedir muito, mas no médio prazo, assim, porque ter essa conclusão a cada 2 anos, quando a gente chega no período eleitoral de que não dá pra discutir agora, dá pra discutir agora, está sendo discutido agora. Vai fazer o quê? Faz anos que tá sendo discutido, inclusive. E é um tema que agrega mesmo e que eu acho que, sinceramente, é o último lastro do ponto de vista. O último lastro, assim. O que tinha no domingo lá na Paulista? Era isso. Apoiador maluco e igreja evangélica. Sim. Se for ver a Gen Z, né? Os mais jovens, então, é a geração mais queer da história, né? Tem essas notícias assim. Então, se Sim. você quer o voto jovem, como é que você vai falar dessas pautas? Né? Pra começar. E eu acho que, então, tem a ver com isso. Eu acho que tem esse lugar, mas eu acho que tem a ver. Outra coisa que eu acho que é realmente funcional, e é a estratégia que eu tenho buscado nos meus trabalhos comunicacionais, assim. Eu acho que existem mais pontes a serem construídas com grupos que a gente acha que são. A gente tem visões estereotipadas de muitos grupos, assim. A gente até os próprios evangélicos mesmo. Com relação a vários temas. E vou dar um exemplo, vou tornar isso mais material. Eu lembro de uma pesquisa que saiu agora, não sei se tem 1 ano, tem 2, uma qualitativa da Esther Solana. Vocês chegaram a ver que ela publicou um livro até pela Boitempo falando sobre isso, Acho que sim. em que ela dá uma explorada no tema das mulheres conservadoras. Pô, e isso pra mim foi assim. Pessoa que precisa ouvir isso, né? De uma pesquisadora, porque a verdade é que você convive com em qualquer quebrada que você vê isso muito bem acontecendo ao vivo, assim. Que é o fato de que elas mostram nessa pesquisa qualitativa que existem muito mais pontos a serem construídas com essas mulheres do que divergências, assim, sabe? Eu acho que. Só que elas não estão no léxico, nem no nosso léxico do movimento social, porque elas consideram esse léxico muito elitista, muito distante da realidade delas em pauta, em território, em tudo. E eu acho que elas gostariam, e eu acho que tudo bem, é legítimo, de ser respeitadas dentro do seu próprio léxico. Eu acho que é um pouco por aí. A gente não precisa concordar, mas assim, o que essa pesquisa mostra são várias questões. Não são pessoas que se opõem, mulheres conservadoras, não são pessoas que se opõem necessariamente a agendas de direito LGBTs, não se opõem a isso. Necessariamente, elas não se opõem necessariamente ao aborto. Eu acho que é um tema que também já ao contrário, são pessoas que são contra isso. Mas tem outras agendas do ponto de vista da moradia, dos serviços públicos, do cuidado com a família, porque são pessoas que no geral estão responsáveis pelo cuidado com a família, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do cuidado material, né, do trabalho de reprodução social. Então, eu acho que existem pontes a serem construídas que tem a ver com você quebrar um pouco também esses estereótipos que muitas vezes são elitistas e racistas com relação a vários dos segmentos da sociedade, principalmente as mulheres, né? Para desespero de todos e cada um. Foi o que eu falava nessa última eleição. Pra desespero de vocês, gente, essas mulheres estão a fim de agenda de mulheres. Elas só não vêm com o lenço nosso verde e com esse selo. Porque o que elas estão querendo é distribuição do trabalho de cuidado. Sim. É apoio com isso. É creche, é SUS. Essas mulheres estão interessadas nisso, elas estão interessadas em manter os filhos vivos, elas estão interessadas em empregabilidade para os filhos. Quer dizer, vocês estão discordando? Vocês discordam muito de alguma dessas questões? Agora, a gente não consegue sentar e construir. E aí, toda vez que se tenta construir uma ponte com o segmento evangélico, se faz de cima para baixo de uma parada que não vai dar. Você entende? Porque não tem condição. Primeiro porque eu acho que existe uma limitação da atuação desses caciques aí evangélicos com relação à própria base. E como é que isso apareceu nas eleições passadas? Apareceu bastante. Mostrando que existiu uma resistência de mulheres a votar no cara, pô. E domingo. Entendeu? Quem mandou naquilo tudo? Quem era o chefe? Entendeu?